Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Olha, para falar de um assunto que eu não esperava, confesso que eu não esperava falar tão cedo sobre isso. Ontem, pedindo fair play financeiro e tirando onda que tinha mais de 1 bilhão em arrecadação em relação ao rival do Rio de Janeiro e tal. Hoje, aperto financeiro por conta de uma série de gastos, fazendo dívidas e contando com um estádio que eu não sei se vai existir e, se existir, se vai ser tão cedo. Eu estou falando do Flamengo, você imaginou? Flamengo em aperto financeiro? Pois é, a era Rodolfo Landim pode terminar de mal a pior, e eu vou trazer os bastidores de uma reunião que teve na quinta-feira ontem. Tudo sobre os bastidores financeiros do Flamengo. Olha, e tem problema também no estádio do Flamengo, hein? Pode dar ruim, pode dar ruim. Agora a Caixa tá malandra, tá malandra. E a gente vai falar também sobre outros assuntos aqui no nosso Dois Toques, a casa do futebol, mas depois da vinheta. Meus amigos, minhas amigas, eu não esperava falar de crise financeira no Flamengo tão cedo, ou talvez nunca mais esperasse, porque tem toda essa história de que se acertou isso e aquilo, conseguiu sua austeridade e tal. E aí vem essa administração, Rodolfo Landim, Marcos Braz, e olha, estão me saindo trapalhões. Trapalhões. Hoje eu tive o prazer de ler a coluna do Rodrigo Matos. É raríssimo eu ler 3, 4 linhas, mas hoje eu tive o prazer. Ele é colunista da UOL. E o Rodrigo Matos, flamenguista roxo, ferrenho, com muitas fontes lá dentro do Flamengo, recebeu informações que, olha, de deixar o flamenguista de cabelo em pé, e o próximo presidente também. O Flamengo teve uma redução de caixa drástica e está passando por um aperto financeiro após uma série de gastos. Acho que o Botafogo fez mal para o Flamengo, não só dentro de campo, mas fora de campo. Porque foi uma pressão tão grande para que o Rodolfo Landim contratasse. E olha, tá contando com uma coisa que não é certa. Lá na produção a gente conversando, tá contando com ovo no orifício da galinha. Só que a galinha nem nasceu ainda, rapaz. Você vai entender o que eu tô falando, ó. O Rodrigo Matos fez questão de destacar que o Flamengo teve uma receita acima de 1 bilhão. 1 bilhão. E o Flamengo, mesmo com essa receita, tinha por volta de 200 milhões em caixa ao final do semestre. E o que ele fez? Pagou à vista o leilão lá do gasômetro, do terreno do gasômetro, né? Mas aí o que acontece? A série de gastos nesses últimos meses que o Flamengo teve aí com reforços, especialmente Alcaraz, Gonzalo Plata, teve que subir a folha, trouxe aí o Alexandro, né? Reduziu bastante a disponibilidade de dinheiro e gerou uma situação financeira apertada no Flamengo, tá? Essa informação foi obtida por meio, obviamente, de pessoas que estavam na reunião do Conselho Deliberativo de ontem no Flamengo. E o Rodrigo Matos, vocês sabem muito bem, colunista do UOL, flamenguista roxo, né? Para ele estar escrevendo sobre isso na coluna do UOL é porque não é algo simples, tá? Aliás, logo depois dessa coluna, o Maurinho publicou lá no Instagram e depois, sabe o que aconteceu? Ele fez uma publicação, deve ter sido aquela publicação em que ele soltou impropérios para tudo que é lado. Ele apagou. Olha, o negócio deve ter sido pesado, porque pro cara postar e apagar, olha, não sei não, hein? Mas vou contar para vocês um pouquinho dos bastidores, tá? Dessa reunião aqui do Flamengo. Nos bastidores, lá nessa reunião do Conselho Deliberativo, o Flamengo tinha 187 milhões em caixa livre ao final do semestre. Tá? Só que acontece, esses 187 milhões não são do Flamengo. Por quê? Porque 120 milhões desses 187 é de um caixa gerado do Maracanã e o Flamengo, ele combinou com o Fluminense que toda essa grana é dividida meio a meio. Meio a meio. Então, desses 187, 120 não é do Flamengo, é metade. Então, 60.
Tá? Então o Flamengo teria aí 67, mais esses 60, 127 em caixa exatamente. Tá? Enfim, e a outra parte que o Flamengo tinha referente a essa grana é uma antecipação de contrato de Campeonato Brasileiro com a TV Globo de 2025, 56 milhões. Então assim, galera, um clube que é autossustentável financeiramente e tal, antecipando verba de TV? Mas cadê aquele time que tinha resolvido todos os problemas financeiros? Tá cuspindo fair play financeiro pra lá e pra cá. Só falam disso. Tô achando estranha essa história, hein? Tô achando estranho. A história dele pedir, porque a história do balancete está lá apresentada no Conselho Deliberativo do Flamengo. E aí, o Marcelo Aguiar, que é um membro da Comissão de Finanças do Flamengo, mostrou lá essa realidade dura de se engolir para quem está achando que o Flamengo está nadando em dinheiro, né? Então, o Rodolfo Landim, ele não gostou das críticas, né? Ele vem sendo criticado internamente, ele não está gostando dessas críticas, vem sendo criticado pelo torcedor, não está se sentindo à vontade com isso, resolveu gastar além do que devia, né? Então o Landim disse para o Marcelo Aguiar, conselheiro, que aquela era uma análise de um possível cenário, não era da realidade, porque isso se reverteria com a venda de 1.000 cadeiras do futuro estádio que o Flamengo acha que vai ter com a Caixa Econômica, a questão lá do gasômetro e tal. Que aí ele arrecadaria 150 milhões com a venda de 1.000 cadeiras, resolveria esse problema, né? Então, extremamente contrariado com os questionamentos do Conselho. O Conselho é para isso, e o Conselho do Flamengo tem que cobrar. Afinal de contas, eleição está aí, eleição de presidente do Flamengo e eleição também de cargos eletivos, que o vice é vereador, né? Então tá todo mundo pensando em eleição, 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 e as contas? O presidente do Flamengo contando com cadeira de estádio que nem existe. E olha, vou falar uma coisa, nem existe, pode nem existir, tá? Eu tô aqui a par de uma situação que a Caixa Econômica pediu um valor bilionário. Ah, mas não pagou à vista? Não, o capítulo não acabou ali. Eu falei para vocês que essa história não acabaria ali, tá? Essa briga judicial envolvendo Caixa Econômica e Flamengo está longe de acabar, tá? Afinal de contas, o banco exigiu uma compensação de 1 bilhão, na verdade mais de 1 bilhão de reais para entrar em acordo e assim liberar o local no centro da cidade para ser o novo estádio do Flamengo. 1 bilhão,08 para ser mais exato, tá? Essa informação é da revista Exame, tá? Focada nessas questões econômicas. Então a Caixa só vai abrir mão para a construção do novo estádio do Flamengo com o pagamento desse valor de 1,08 bilhão de reais. O Flamengo achou que ia gastar 250, aí pagou 100 e pouquinho. Achou que a Caixa ia ficar de braços cruzados. Vocês acham que o Eduardo Paes vai fazer alguma coisa? O Eduardo Paes já fez o que tinha que ser feito. Agora ele vai fazer, agora é com vocês, tá? Então a Caixa Econômica pede os 240 milhões pela propriedade e mais 840 milhões referentes aos títulos de direito aéreo da obra que aumentam o potencial construtivo. Então não vai ser fácil. Não vai ser fácil, essa aqui é mais fácil devolver, toma aqui a sua miserinha, devolve o dinheiro pro Rodolfo Landim para tapar o buraco aí da dívida de vocês e esquece estádio, porque a Caixa Econômica vai querer o valor de 1 bilhão para liberar o estádio, tá? Então, o Conselho do Flamengo não aprovou esse papo aí de daqui a tanto tempo, bota aí tantos milhões. O Conselho não aprovou isso, tá? Além do que o Conselho criticou muito quando soube que o Flamengo antecipou verba de Globo, 56 milhões de 2025. Ou seja, o Landim está saindo, Marcos Braz está saindo. Para o próximo que entrar, já entra sem os 56 milhões da TV de 2025. Criticam tanto clubes que antecipam receita. A gente vê um monte de jornalista flamenguista enchendo a boca para falar mal dos outros clubes. Aqui no Dois Toques não tem enrolação não, para você que é torcedor do Flamengo, aqui você escuta a verdade, tá? Aqui você escuta a verdade. Então, o déficit do Flamengo registrado no primeiro semestre foi de 79 milhões, tá? Por quê? Vendeu pouco, tá? Pagou o De La Cruz à vista,
E a primeira parte do ano já é ruim mesmo, né? Aí o Flamengo achou, pô, vamos agora fazer dinheiro. Vamos fazer dinheiro. E não fez dinheiro. Não fez dinheiro por quê? Porque teve que pagar à vista lá o terreno do gasômetro, gastou mais de 150 milhões. Teve que não vendeu o Fabrício Bruno, que ele contava que ia vender o Fabrício Bruno, e o Wesley não rolou, tá? Então o Flamengo não vendeu quase ninguém, não entrou dinheiro, só saiu. Então essa questão aí de estádio, poucas vendas e aquisições caríssimas, olha, o cenário para o próximo presidente do Flamengo está um cenário maravilhoso. Já pega um clube com despesas já contratadas e com pouquíssimo, para não dizer nenhum, dinheiro em caixa. Olha isso, né? Até o final de 2023, a dívida do Flamengo era de 167 milhões, tá? Só que com o Rodolfo Landim nesse último ano, houve um aumento desse valor, tá chegando aí a quase 200 milhões, tá? Chegou a quase 200 milhões, na verdade, ao final do primeiro semestre. Tende a aumentar essa dívida que o Flamengo não vai vender ninguém agora. Então o Rodolfo Landim vai entregar um clube devendo mais de 200 milhões, sendo que devia 167, aumentou o passivo do clube, e ainda antecipando dinheiro, contando com o estádio que não existe, a Caixa só libera. Olha a situação, quem diria? Para quem enchia a boca para falar de sustentabilidade financeira, quer exemplo. Bom, só se for exemplo pro Corinthians, né? Que, aliás, nesse sentido, o Corinthians é o campeão dos campeões. Como diz o hino, salve o Corinthians, o campeão dos campeões. 2,3 bilhões em dívida. Não, é inacreditável. E os caras se reuniram ontem, Conselho, Augusto de Mello e tal, para apresentar. Tem que apresentar, né? O dia da transparência no Corinthians. Os caras se reuniram para apresentar esses dados. Logo após a apresentação do Memphis Depay, ó, fizemos a festa, a banda passou a festa, tal, a banda foi embora, como diz a música do Chico Buarque, né? Quando a banda passa, vem a realidade. A realidade é essa aqui, ó, tá aqui, ó, esfrega na cara. 2,3 bilhões em dívida. É impressionante. Eu tô criticando aqui o Flamengo, que sai de 167 milhões para um pouco mais de 200 milhões. Mas o Corinthians não tem isso. O Corinthians chega com tudo em 2,3 bilhões. É impressionante como esse clube ainda funciona. E como ainda quer fazer contratações arrojadas no mercado. E ainda hoje informou que se o Corinthians for rebaixado, a rescisão do Memphis Depay é gratuita, 0,800. Não paga nada. Cara, eu não sei se o Corinthians fez bem, porque de repente, né? Não, vamos ser campeões, aí entra um dinheirinho aqui e tal. Só que esse caminho tá muito cruzeiro pro meu gosto. O caminho do Corinthians está muito cruzeiro. Não tô falando cruzeiro SAF não, tá? Tô falando do cruzeiro que empilhou contratações, foi campeão, bicampeão de Copa do Brasil e depois... E quanto tempo demorou para o Cruzeiro se reabilitar? Ainda está em processo de reabilitação. Tá? Mas olha como é que está o Cruzeiro. Brigando agora, depois de 5, 6 anos por título. Eu não acho que seja um caminho legal. E o Corinthians está indo por um caminho bem pior que o do Cruzeiro, porque o Cruzeiro não devia isso tudo, não. Enfim, o negócio é fazer a farra, fazer a festa e o próximo presidente que se vire. Eu fico por aqui. 2 toques, a Casa do Futebol. Amanhã a gente volta com mais informações. Valeu!